Tier list aqui, pessoal, da nossa Copa do Brasil, já depois de as oitavas de final serem definidas. Vamos colocar aqui agora em ordem quais são aí os times que a gente acha que são os favoritos, os times que estão ali na segunda prateleira, né, que vão brigar bem aí pelas classificações, os times que correm por fora, que já acho que não são aqueles que a gente vê com favoritismo para conquistar o título, e as zebras que, assim, o que conquistarem a partir daqui vai ser já ótimo, tá ligado? Chegar aqui já foi uma grandiosidade. Grandiosidade não, mas chegar até aqui já foi uma grande campanha. Mas vamos lá. Primeiramente, dá o like aqui no nosso canal, né, no nosso vídeo ou na nossa live, independente de onde você está acompanhando. Se estiver assistindo no canal de lives, assiste lá o canal de cortes também, se inscreve lá, dá o like nos nossos vídeos. Se estiver assistindo o corte, vai lá no nosso canal de lives, se inscreve lá também, participe das nossas lives para debater e interagir aí com a gente. Beleza, meus amigos? Então, vamos lá. Primeiramente, acho que os líderes, né, do Campeonato Brasileiro, Palmeiras é o líder, Flamengo é o vice-líder, acho que os dois já entram aqui como favoritos para brigar aí pelo título, né, da Copa do Brasil. Palmeiras está jogando um grande futebol, né? Acho que foram 9 jogos, 7 vitórias, um empate e uma derrota, o time do Palmeiras. Então vem muito bem o time. E o Flamengo, naturalmente, também, né? Fazendo uma boa temporada. Acho que também é um dos favoritos. A gente tem aqui, pessoal, um time da Série B. Dois times da Série B, que são Atlético Paranaense e CRB, e 2 times da Série C, o CSA e o Retrô. Então, cara, eu vou colocar esses 4 lá na última prateleira, né? Porque é o poder de investimento, né? É o nível de investimento que as equipes têm, sabe? Então, assim, o elenco recheado, muitos das brigas desses times também, né? Os outros times têm muito mais poder de focar tanto nos seus campeonatos de pontos corridos, quanto na Copa do Brasil, tá? E aí, assim, qualquer um desses, se eles se enfrentarem, por exemplo, se cair um CSA e CRB, um clássico aqui de Alagoas, por exemplo, aí vai existir, claro, a possibilidade de classificação, né? De qualquer um dos dois, obviamente. Mas se enfrentarem qualquer adversário aqui da Série A, eu acho que eles já entram sem um grande favoritismo, tá? Mas, enfim, agora a gente precisa colocar os times da Série A em ordem, tá bom? E eu vou até abrir uma colinha aqui pra gente ver como tá a tabela da Série A, certo? Vou colocar aqui a tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. Não vou colocar aqui na tela, mas eu vou deixar aqui de lado, né? E aí eu vou comentando quando eu for vendo algum time aqui, beleza? A gente tem, pessoal, aqui, ó. Cruzeiro e Bragantino fecham o G4. Então, vamos colocar primeiro aqui, assim, nessas duas intermediárias, e depois a gente reorganiza, tá? Acho que o Cruzeiro e o Bragantino têm força aí pra brigar, certo? Por essa classificação. A gente tem aqui, por exemplo, também o Botafogo. Eu acho que é um time que tem potencial para crescer nessa segunda parte da temporada. O Bahia também é um time com um elenco bem forte, né? Já os times que eu acho que não tem tanto poder assim, o Vasco, né? Se enganchou ali com o Operário da segunda divisão. O Corinthians, embora tenha ido bem, né, contra o Novo Horizontino, ganhou de 2-0 no agregado. Acho que o Corinthians, ele nesse ano ganhou o Campeonato Paulista com muito mérito, mas não foi pra mim uma equipe que durante o Campeonato Brasileiro tá conseguindo fazer uma grande atuação, né? Grandes atuações. Acho que o Internacional tá me decepcionando. Achei que o Internacional fosse ser um time de mais protagonismo no campeonato, mas tá ali só na 15ª colocação, o time do Internacional.
O Atlético Mineiro, cara, também não tô muito empolgado com o time do Atlético. Acho que tá devendo pelo que promete, né? Pelo que prometia essa equipe. E aí a gente fica com Fluminense e São Paulo. Sinceramente, velho, eu vejo o Fluminense um pouco abaixo da equipe do São Paulo, embora o Fluminense esteja acima do São Paulo na tabela de classificação, mas são ali 2 pontos de diferença apenas, né? 14 para o Fluminense e 12 para o São Paulo. O São Paulo está atrás, por exemplo, do próprio Atlético Mineiro, né, na tabela de classificação, mas mesmo assim, cara, eu vejo o São Paulo como um time, entre aspas, mais copeiro, né? Eu vejo como um time que é difícil de ser batido. São Paulo, tipo, ele tá atrás do Botafogo, por exemplo, porque o São Paulo tem muitos empates. Mas é um time que perde pouco. E para um campeonato de mata-mata, não perder também é importante, sabe? Então, assim, agora a gente precisa colocar os times aí em suas respectivas prateleiras, né? 2 times precisam vir para cá, para a prateleira daqui de cima. E aí eu não vou ser hipócrita também de pegar um desses aqui de baixo, tá? Mas Cruzeiro, Bragantino, Botafogo, Bahia e São Paulo, quem eu subo de prateleira? Acho que desses aqui, cara, eu não coloco aqui em cima o time do Botafogo, porque eu acho que ele tá tropeçando bastante. Não coloco o São Paulo também, porque também acho que, mesmo sendo um time que perde pouco, e eu citando que isso é importante, acho que o time do São Paulo, ele não apresenta muito diferencial ali para ser um dos favoritos. Então, fica aqui entre Cruzeiro, Bragantino e Bahia. Eu coloco o Bragantino mais acima aqui porque eu acho que o crescimento da equipe do Bragantino no Campeonato Brasileiro foi impressionante, né? Inclusive, o Bragantino na última rodada perdeu para o Palmeiras. Se tivesse vencido o Palmeiras, era o líder do campeonato. Então, até o 6-0 contra o Criciúma mostrou um poder de disputa grande da equipe do Bragantino. Então, coloco aqui pra cima, tá? Como uma equipe que vai brigar forte aí. E aí eu fico em dúvida, né? Não coloco nem Botafogo nem São Paulo nessa primeira prateleira. Pelo menos não agora. Mas fico aqui entre Cruzeiro e Bahia. E assim, cara, embora o Cruzeiro ele esteja à frente do Bahia, o Cruzeiro tá 2 pontos à frente do Bahia. Foi só, tipo, um jogo em que o Cruzeiro ganhou que o Bahia empatou. Tá? Então, assim, cara, é complicado, porque eu vi alguns jogos do Cruzeiro, né? E o Cruzeiro faz boas partidas. O Cruzeiro venceu 3-0 a equipe do Bahia, né, velho? Então, mesmo não confiando tanto no Cruzeiro, já citei, foi um clube que foi eliminado pelo América, o América de Minas, né? América Mineiro, na semifinal do Campeonato Mineiro. Segunda divisão, né? O América. Mas o Bragantino também não fez um grande campeonato estadual. Mas vem me impressionando no Campeonato Brasileiro. O time do Bahia, cara, às vezes eu vejo os jogos do time e o time faz partidas tão preguiçosas, velho, que eu tô relutante em colocar o Bahia na primeira prateleira. Eu vou botar o Cruzeiro, tá? Aí ficou fácil aqui também, né? Os favoritos aqui simplesmente o G4 do Campeonato Brasileiro. Aí ficou fácil também, né, Bruno? Colando ficou fácil. Mas enfim, fico aqui nessa dúvida, né, velho? Eu não queria nem colocar o Cruzeiro aqui em cima, por exemplo. Tá ligado? Mas enfim, acho que essa formatação aqui poderia até representar um pouco mais, né, a minha opinião sobre as equipes. Mas como a gente se propôs desde o início a colocar 4 apenas em cada uma das prateleiras, vamos colocar aqui o Bragantino e o Cruzeiro um pouco mais para cima, entendendo que Palmeiras e Flamengo, para mim, estão num patamar um pouco melhor do que eles dois. E daqui, dessas equipes aqui, Vasco, Corinthians, Inter, Atlético Mineiro e Fluminense, quem eu acho que pode disputar melhor, cara, eu acho que eu vou jogar o Fluminense aqui uma prateleira pra cima. Não? Por Vasco, não. Corinthians, definitivamente também não. Internacional e Atlético, acho que esses 3 aqui, Inter, Atlético e Flamengo, e Fluminense, quer dizer, Inter, Atlético e Fluminense,
acho que eles podem ser um dos candidatos a vir um pouco mais pra cima aqui, né? Então, eu acho que eu vou com o Fluminense, velho. Acho que eu vou com o Fluminense. Pra essa prateleira aqui um pouco mais alta. Então fica aí também formado essa tier list aí, né? Mas lembrando também, nas oitavas de final, não tem mais pote. Então é sorteio todo mundo contra todo mundo. Pode cair um clássico alagoano, pode cair um São Paulo e Corinthians, pode cair Palmeiras e Flamengo, né? Que aí já cairia um dos favoritos aqui, né? Pode esses quatro aqui da última prateleira, no caso, se enfrentarem também, né? Um CSA e CRB e um Atlético Paranaense e Retrô. E aí você teria já duas zebras passando automaticamente, assim, na minha visão, né? Mas enfim, cara. Acho que tem alguns times aqui que seriam muito difíceis, seriam pedreiras gigantescas, sabe? E tem outros que eu acho que são mais acessíveis. Por exemplo, eu torcendo aqui pelo CSA, obviamente, né? Imagino que pegar qualquer um desses outros três times que estão nessa última prateleira traria a possibilidade do time do CSA avançar de fase. Pegando times aqui dessa prateleira aqui, dos que correm por fora, como eu nomeei aqui, pra mim, cara, jogar contra o Vasco ou até contra o Corinthians, existem boas possibilidades também de disputar a classificação, sabe? Aí já, tipo, Internacional e Atlético, pra mim, já estão um pouquinho à frente de Vasco e Corinthians. Um pouquinho, sabe? Mas, enfim, cara, tem grandes pedreiras aqui. Inclusive o CSA já enfrentou a equipe do Bahia, tá? E perdeu por 2-1 aqui em Maceió, sendo que o time do CSA foi extremamente destroçado no primeiro tempo e 2-0 foi muito barato, certo? E era o time reserva do Bahia, que fique claro. Mas que eu acho que também hoje o time do CSA tem uma certa consistência a mais, né? Se encontrou um pouco melhor na competição. O Bahia, claro, também tem sua evolução aqui, né? Mas enfim, foi um termômetro que a gente teve interessante para as duas equipes, né? A gente já teve, por exemplo, também o CRB enfrentando o Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense vencendo a equipe do CRB, no caso. E claro, também alguns duelos aí entre essas equipes. Vamos ter Palmeiras e Flamengo jogando nesse final de semana, né? E o Palmeiras já venceu a equipe do Bragantino nesse último final de semana agora. Como eu falei, o Cruzeiro venceu a equipe do Bahia, então a gente tem até alguns duelos diretos que mostram um pouco aí também, né, do termômetro entre as equipes. Mas assim, cara, é claro que a minha opinião aqui agora, ela não é o ultimato, né? Claro que a minha opinião aqui ela pode estar errada. Inclusive, a gente pode ter eliminações de todos os favoritos, classificação de todas as zebras aqui. Então, assim, o que eu tô falando é só a minha opinião, um pouco da minha visão mesmo, tá ligado? Então, fico também aqui de olho na opinião de vocês, para saber como é que vocês enxergam aí cada uma dessas equipes na briga pela Copa do Brasil, beleza? Mas é isso, gente. Não se esqueçam também aqui, né, de mandar a sua opinião sobre a Copa do Brasil, se inscrever aqui no nosso canal, seja o canal de cortes ou o canal de lives, e acompanha a gente em todas as redes sociais, links para todas aqui também na descrição do nosso corte ou da nossa live, e dá o like também aí para fortalecer nosso trabalho, que é importante demais pra gente também, beleza? Deixa eu só ajeitar aqui a minha câmera. Cadê? Não vai mais? Agora foi. Pronto. Voltou pro lugar certinho.